Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vitor, estagiário de língua portuguesa do projeto de recuperação da aprendizagem, e hoje nós vamos fazer a correção da atividade que foi passada para vocês na nossa última aula, quando a gente falou sobre folclore brasileiro. Nós vamos ler o texto que está aparecendo aqui para vocês na tela e depois vamos responder as questões. Então vamos lá. Folclore de Campos dos Goytacazes, Urural da Lapa. Entende-se por folclore o conjunto de crenças, lendas, festas, trava-línguas, parlendas, adivinhas, superstições, artes e costumes de um povo. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Tal conjunto normalmente é passado de geração a geração por meio dos ensinamentos e da participação real dos festejos e dos costumes. De origem inglesa, o folclore é uma palavra originada pela junção das palavras folk, que significa povo, e lore, que significa sabedoria popular. Formou-se então a palavra folclore, que quer dizer sabedoria do povo. Em Campos, destacam-se algumas manifestações folclóricas tais como jongo, cavalhada, mana chica, danças típicas, folia de reis, boi pintadinho, que a cultura transformou em boi de samba, além da lenda do Urural da Lapa, que passaremos a narrar a seguir. Essa lenda campista possui várias versões diferenciadas. Uma dessas versões conta que aconteceu, por volta de 1700, uma história de amor proibido entre um rapaz pobre e uma moça rica. O rapaz passou a ser perseguido pela ira do coronel, o pai da moça, protagonista desse amor proibido. Combinados de fugir no dia da festa de São Salvador, padroeiro da cidade, foram surpreendidos pelos capangas do coronel, que matam o rapaz e o jogam no rio Paraíba do Sul. O deus das águas, vendo a maldade do coronel, eternizou a vida do rapaz e o encantou, transformando-o em um urural. Urural é o nome de jacaré, é um enorme jacaré de papo amarelo que vive nas proximidades da curva da Lapa, assombrando as pessoas. De vez em quando a noite de lua cheia, o urural vem à superfície do rio para matar a saudade de sua amada. Não a encontrando, pega algumas meninas, geralmente do orfanato que ficava próximo ao local, para levá-las com ele. O coronel, arrependido, por medo de receber o castigo divino como penitência desse seu pecado, mandou vir um sino de ouro de Portugal para a igreja da Lapa. Mas o urural, sem querer deixar que o coronel se penitenciasse pelo seu pecado, atacou e virou o navio que trazia o sino, que naufragou. O sino foi parar no fundo do rio Paraíba do Sul. Este sino de ouro está lá, no fundo deste rio, na curva da Lapa, até hoje, e o urural é o seu guardião. Vamos agora para as questões. Primeira questão. Estão relacionadas com a origem do nome folclore as palavras nação e entendimento, união e amizade. Amizade não tem muito a ver, então a gente já descarta essa. Povoado e animação. Animação também não tem muito a ver. Esquecimento e lembrança, esquecimento não, né? Porque a gente quer justamente ativar essa memória na nossa cultura e continuar trazendo isso sempre. Então, aqui tem mais a ver com o que a gente está falando, a letra A. Nação, que dá essa ideia do povo, da cultura de um povo, e entendimento, que é o que o folclore diz, né? É o saber do povo, o entendimento do povo. Segunda questão. Quando é comemorado no Brasil o Dia do Folclore? É celebrado no dia 22 de agosto, aqui no Brasil, e é muito importante essa data não apenas para a gente conservar essas tradições tão antigas, como também para a gente estimular os estudos acerca dessa área. E uma curiosidade bem bacana é que os estudiosos profissionais do folclore são chamados de folcloristas aqui no Brasil. Terceira questão. Sobre o folclore, assinale a alternativa falsa. Então a gente vai ter três verdadeiras e uma errada. São manifestações da cultura popular e caracterizam a identidade social de um povo. Está correta. É um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Também está correta. É o conjunto das criações de uma comunidade cultural baseadas nas tradições de um grupo ou de indivíduos. Correta também. É uma representação cultural que deve ser lembrada apenas em agosto, pois é importante valorizar aquilo que o Brasil tem de melhor. Esse finalzinho aqui está correto, né? A gente precisa valorizar o que o nosso país tem de melhor. Mas quando a gente vem aqui no meio, ó, que deve ser lembrada apenas em agosto, tá errado, porque é uma cultura que deve sempre se manter viva, não apenas no mês de agosto, que é o dia da sua celebração. Então, essa é a alternativa falsa, né, que a gente tem que marcar. Quarta questão. Cite exemplos de atividades do folclore. E aí a gente vai ter como exemplos os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, as festas e as comidas típicas.
Quinta questão. Qual personagem do folclore brasileiro busca atrair suas vítimas para a morte? Quando a gente fala de atrair essas vítimas, a gente está falando da Yara, que é a sereia, né? Que seduz os homens, principalmente aí com seu canto doce, e leva-os para dentro do rio, né? Para debaixo da água e acaba matando eles lá. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas o Curupira também, não seria ele? Gente, é muito importante a palavra atrair aqui na questão, né? O Curupira ele protege, mas ele não atrai. Sexta questão: qual personagem folclórico é conhecido como protetor das florestas brasileiras? Bom, a gente está falando do Curupira ainda agora, é justamente ele, que protege as nossas florestas, né? De invasores como, por exemplo, os caçadores, as pessoas que querem desmatar, cortar as árvores. Ele é o protetor das matas. Sétima questão: de que forma a cultura folclórica chegou até a nossa geração? Se a gente voltar um pouquinho lá no texto, nós vamos ver que esse, esse, essa cultura é passada de geração a geração por meio dos ensinamentos e da participação real dos festejos e dos costumes. Então é assim que essa tradição é perpetuada, né, a cada geração. Tanto que até hoje, mesmo depois de ter passado muito tempo desde a sua criação, essa cultura se mantém viva. E a última questão, no trecho. O Saci Pererê é um ser mítico, a palavra grifada significa. A palavra grifada é mítico, né? E a gente tem mentiroso, fantástico, esperto ou zangado. Gente, é a letra B, fantástico. E aí vocês podem dizer assim: ah, mas fantástico não é uma coisa que é maravilhosa? Também tem esse significado. Mas fantástico também vem de fantasia, de algo que é fantasioso. E como a gente está falando de lendas, né, de folclore, de histórias que foram criadas, se encaixa bem nesse significado de fantástico. Essa foi a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem sempre nos procurar lá nos grupos de WhatsApp para tirar essas dúvidas. Um abraço e até a próxima correção, pessoal.